Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5. Todos de pé, por favor, para ouvir a leitura. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, no capítulo 5. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quando tiver ok, Oliver, está no jeito já? João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E havia ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ficar são?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Jesus disse-lhe: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: "É sábado, não te é lícito levar a cama." E ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda." Perguntaram-lhe, pois: "Quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda?" E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: "Eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior." E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja Deus, irmãos. A Irmandade bem conhece essa passagem desse homem que estava esperando uma cura. A única esperança deles era esse anjo que de tempo em tempo agitava as águas e aquele primeiro que descia era curado. E cada um tinha uma limitação. O cego andava, mas não podia ver a água ser agitada. Ele andava e ouvia. O surdo enxergava e andava, mas não ouvia o barulho da água. O coxo enxergava e ouvia, mas não podia ir andando até a água quando ela fosse agitada. Cada um tinha uma limitação. Às vezes a gente pensa em mudar. Eu vou embora, que eu não aguento mais a prova. Onde você for, a prova vai te acompanhar. Assim como a bênção de Deus também. Mas quando Deus liberta também, irmão, nada vai se suster diante de você e nem de nenhum de nós. A esperança deles era o anjo. E ele não sabia quem era o Senhor ainda, ele ainda não conhecia. E o Senhor, sabendo da situação em que ele estava, 38 anos esperando uma obra. 38 anos, vendo o milagre acontecer, passar no vão dos dedos, e ele não podia abraçar o milagre.
Ele mesmo diz, porque não há homem nenhum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Enquanto eu vou, o outro vai diante de mim. Então ele viu, em 38 anos, quanta gente foi curada e ele viu com seus olhos. E aqui diz que ele estava lá, esperando. Não foi dessa vez, mas vai ser da próxima vez. Não foi dessa, mas vai ser da outra. Isso tem um nome, 2 letrinhas. Fé, irmãos. Às vezes a gente espera alguma coisa e ela não acontece, a gente embirra, entufa e fica bravo e reclama e se chateia e vai pegando a bênção de Deus, vai só afastando ela de nós, cada vez mais longe, porque a nossa intransigência, o nosso imediatismo, quer que as coisas aconteçam já, agora, instantâneo. Eu pedi, Deus tem que parar o mundo para fazer o que eu quero. E não é assim, irmãos. Se não há fé, não tem motivo de existir. Ele estava ali esperando o anjo. E o Senhor vendo a fé, que só tinha ele de enfermo ali. Aqui a própria palavra fala, havia uma multidão de enfermos que estavam ali, esperando para serem curados. Mas ele fazia 38 anos, não sei se tinha alguém com 37 ou com 39, mas ele fazia 38 anos. Irmãos, a Irmandade deve se lembrar que tudo que ficou registrado na Escritura, vindo da parte de Deus, é de propósito. Cada texto desse, cada linha dessa escrita, tem um ensinamento de vida eterna para cada um de nós. Toda a palavra de Deus é boa e perfeita na vida daquele que crê. Então, irmãos, foi escrito essa palavra. João podia ter notificado tantas outras coisas, estava sempre junto do Senhor, mas ele escreveu essa passagem para derramar sobre a igreja essa manhã um espírito de perseverança, de resiliência, de dedicação, de foco, de fé. Você vai vencer essa tua prova pela insistência, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ele sempre pensando no anjo. O anjo vai aparecer. A hora que o anjo vier, eu tenho que dar um jeito de cair lá, de entrar lá para eu ficar curado. Aparece Cristo. E os olhos dele ainda não tinham sido abertos, ele não conheceu. Queres ficar são? Ele diz, puxa vida, não tem ninguém que quando a água é agitada me ponha no tanque. Ele não perguntou se tinha gente, se não tinha gente, se a água era agitada, se a água era calma, se tinha anjo. Ele perguntou se queres ficar são. Irmão, você está ouvindo bem a voz de Deus? Você está entendendo bem a voz de Deus? Porque Deus fala uma coisa, você responde outra, não está na mesma sintonia. Não é Deus que muda a sintonia para se adequar ao que você quer. Somos nós que mudamos os nossos pensamentos para entrar em comunhão com Deus. De maneira que quando o Senhor fale, nós compreendamos imediatamente. Eu entendi, Senhor. Porque quando nós estamos obstinados, quando nós estamos, enfim, entristecidos, aborrecidos, pode vir a palavra que for, o coração está numa névoa, está numa escuridão, você não compreende, porque sua mente só está pensando numa coisa. A libertação só pode vir por esse caminho. Só tem esse caminho aqui para eu sair desse enrosco. Irmão, teu Deus abre caminho no meio das pedras, irmão. O Senhor abre caminho no mar, irmão. Meu Deus, eu preciso desse tratamento, eu preciso passar com esse médico que é bom, eu preciso comprar esse remédio aqui, porque eu tenho certeza que esse é bom, mas ele é muito caro, e o Senhor de braço aberto dizendo, estou esperando você clamar, a cura está aqui na minha mão. E o Senhor disse, então levanta, toma a tua cama e anda. Pouca conversa, irmão, pouca conversa, como diria o Digão, poucas ideias. Levanta, toma tua cama e anda. Só que era sábado. Ele recebeu um milagre. Você acha que se o Senhor tivesse pedido para ele pegar o tanque e carregar na costa, ele não carregava? 38 anos paralítico. Passou a mão na cama, pôs nas costas e saiu quicando para o mundo afora. Quem não estava passando o que ele passou? Quem não viu o milagre que Deus fez? Falou, você não sabe que é sábado? Não é lícito carregar a cama. Hoje não pode fazer nada. Eu sei se é sábado, se é domingo. Aquele que me curou me disse, levanta, toma tua cama e anda.
Eu falei, quem é? Eu falei, não sei, ele me curou 38 e não sabia mesmo, vimos aqui. Depois que ele foi descobrir que era Jesus, quando eles se encontraram no templo. E, irmão, não olha para o irmão Rodrigo, não olha para o irmão N, não olha para a CCA, olha para o Senhor Jesus. E faz aquilo que Deus te mandou fazer. Cumpre a missão que Deus te deu. Se o Senhor te pôs em propósito, fique em propósito. Se o Senhor te pôs em jejum, fique em jejum. Se Deus te mandou fazer isso e aquilo outro, seja o que for, faça o que Deus te mandou. Porque 38 anos que ele estava lá, nenhum judeu conseguiu curar ele. Mas o Senhor com meia dúzia de palavras curou. É voz de Deus ou voz de homem, irmãos? Nós vamos ouvir a voz de Deus ou a voz do homem? Não pode, é diferente do nosso costume. O que nós temos com costume, irmão? Nós estamos debaixo da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos libertos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é nesse amor, é nessa fé que nós estamos firmados. E hoje Deus te diz, levanta, toma a tua cama e anda. Bendito seja Deus. Ainda falei com o irmão Bertinho. Falei com a irmã Mara agora antes de começar o culto. Quando acabar, que sair a vacinação, que tiver todos imunizados, que a nossa vida voltar ao normal, nós vamos fazer um culto de ação de graça. Pôr a família sentada junto, irmão, irmãs, crianças, sobrinho, misturar toda a irmandade. Eu quero achar um capeta para impedir de nós fazer isso, irmão. Igreja é lugar de família, igreja é lugar de sentar em volta da mesa e comer o pão. Essa pandemia tem ensinado muitas coisas para nós. Quem aqui não valoriza um abraço muito mais do que antes? Quem não valoriza até um aperto de mão muito mais do que antes? Tem pessoa que é meio avessa, não gosta que me toque. Hoje paga R$100 se pudesse ganhar um abraço. Nós não podemos te abraçar, mas o que está aqui entre nós pode te abraçar. Receba o abraço do teu Deus no nome de Jesus. Igreja, vamos nos converter a Deus no nome do Senhor Jesus. Converter a Deus não é roupa, converter a Deus não é hábito, converter a Deus não é templo, não é igreja. Converter a Deus é ouvir a voz do Senhor e dizer, eu estou debaixo da tua ordem, eu estou debaixo da tua orientação, e você está ficando mais crente do que nunca, porque a igreja fecha, mas você continua na presença de Deus. O adversário não esperava que Deus fosse te forjar um soldado tão valoroso, o inimigo não esperava que você fosse renascer da cinza, ele não esperava que fosse brotar essa fé tão maravilhosa do teu coração. Hoje Deus te diz, eu vou te encher da minha glória. Ficou curado, irmão? E sempre tinha alguém para pôr defeito. É sábado, não pode carregar a cama. Nós ouvimos aqui. Está preocupado com o que o irmão Rodrigo acha ou com o que Deus acha da tua vida? Está preocupado com qual é a doutrina da sua igreja? Ou a tua vida com Cristo? Eu não posso fazer isso porque o pastor acha ruim. O pastor vai pegar fogo, irmão. Senhor, eu sirvo a Deus. Eu sirvo ao Senhor Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. É para Ele a minha devoção. É para Ele toda a minha gratidão. Eu estou aqui junto do teu povo, Senhor, mas onde eu estou, teu Espírito está comigo. Vocês crê nisso, irmão? Você crê que onde você está, o Espírito de Deus está contigo, igreja de Deus? E o Senhor te diz, vou te provar nesses próximos dias que onde você estiver, eu estou contigo. Vou te provar agora nesses dias que a minha presença não vai faltar na tua casa. Quantos estão assistindo o culto pela internet agora e estão lá dando glória a Deus, estão lá chorando, sentindo a presença de Deus? O dia que o Nicolas recebeu a promessa do Espírito Santo, mais 22 recebeu na live assistindo pelo YouTube, irmão, glória a Deus. Mas pode, porque não recebeu pelo YouTube, recebeu pela glória de Deus, recebeu pelo céu, glória ao nome do Senhor, recebeu pela virtude do Espírito Santo. Igreja de Deus, hoje está sendo virado um vaso de óleo de unção aqui nesse lugar. Deus vai ungir a tua cabeça, Deus vai ungir a tua mente, Deus vai ungir o teu coração, Deus vai ungir as tuas mãos, glória ao nome do Senhor. Onde você passar haverá cura, onde você passar haverá minha palavra. E agora o coração do homem e da mulher está molinho que nem manteiga. Quando você falar, minha palavra vai cair. Eu estou abrindo a terra, eu estou abrindo os corações, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou te virar de ponta cabeça, mas vou mostrar para o inferno que tem Deus aí, diz o Senhor.
Glória a Deus. Não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. Vontade de largar fora tudo, de largar a mão. Senhor te diz, larga não. Não larga não, porque eu amo a tua alma. E você já está do meio para o fim do Jordão. Aguenta firme. Senhor, mas eu dou um passo para frente e 2 para trás. Eu estou contigo. O teu inimigo não vai te alcançar. Glória ao nome do Senhor. Teu inimigo não vai te alcançar. Continua marchando. Continua caminhando. Bendito seja Deus. Não apareceu um homem que pusesse o paralítico no tanque, mas apareceu o chefe do anjo. Glória a Deus. Apareceu o supervisor do anjo. Apareceu o Deus do céu e da terra. Agora, irmão, você estará como esse paralítico. Não pode vir até o tanque, mas o Senhor vai lá onde você está. Dá glória a Deus, igreja de Deus. Alamaia. E Alamaia, não fica preocupado, não fica com medo. Senhor, minha casa está assombrada, está acontecendo umas coisas estranhas na minha casa. É nada, sou eu passeando na tua casa. Fique em paz, eu vou visitar a tua casa, eu vou visitar teu trabalho, eu vou visitar você na tua missão. Aos irmãos que vão sair em missão sábado que vem, Deus irá convosco naquele lugar. E todo espírito imundo está sendo repreendido agora, no nome do Senhor dos Exércitos. Abre a tua boca, dá glória a Deus, irmão. Pode ser o último culto. Quem sabe algum de nós é a última vez que congrega. Nós não sabemos, mas dá glória a Deus. É o melhor culto da tua vida. Você vai sair daqui muito mais crente que você entrou. O que você pode falar para o Senhor essa manhã? Pode reclamar, pode chorar, você pode dar glória a Deus. A palavra de Deus diz, como nós cantamos no hino 322, vamos cantar daqui a pouquinho, que os anjos, o tempo inteiro, não fala outra coisa. Cada legião tem 12 mil. São legiões e legiões. Não sabemos quanto. Se for uma só, já é 12 mil anjos. Mas são muitas. Milhares e milhares, diz a palavra. Então são milhões e milhões de anjos. Não fala outra coisa. Só falando, santo, santo, santo. É a palavra que diz santo, santo. Só. Não tem noite no céu. É um dia que não acaba nunca. Santo, santo, santo. Por isso que Deus não dorme nem tosqueneja. Não tem noite. É o tempo inteiro, um dia só. E a palavra diz que de quando em aleluia, aleluia, de quando em quando o mestre sai para caminhar pela praça da cidade. O rei sai do palácio e vai andar entre os anjos. Anda, sia lama cantai. E a palavra diz que eles tiram a coroa dele, eles são coroados, irmão. Lembra que a palavra diz que você vai ser coroado de glória? Uma coroa de vida eterna, eles já têm a deles, eles já estão lá. A palavra diz que eles tiram a coroa e lançam nos pés do Senhor. Conforme eles vão passando, eles jogam a coroa no chão, dizendo, Senhor, eu não sou nada diante da tua grandeza. Igreja de Deus, o Senhor está aqui junto de nós. O Senhor está aqui junto de nós. O Espírito de Deus está caminhando aqui nesse lugar, irmãos. O Senhor está passando revista na sua igreja. Está passando aí na tua casa, irmão. Fique em comunhão. Essa Santa Ceia vai ser uma bomba no inferno. O demônio fechou nossa igreja, mas nós vamos fechar muita portinhola do inferno também, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Põe-te em comunhão agora, irmão, debaixo do sangue do Senhor. O meu anjo vai passar aí onde você está. Lança a tua coroa nos pés do mestre. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Até alguma enfermidade, algum mal, alguma coisa que te acompanhou até aqui, eu vou arrancar de você agora. Pela virtude do meu Espírito Santo, eu vou arrancar de você agora. Eu vou derramar agora a minha glória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Hoje você vai sair daqui resplandecendo, incandescendo, cheio da minha glória, brilhando. Igreja, eu espero que vocês creiam que eu não veja meus filhos com vida. O rosto da irmandade é fogo puro, fogo do Espírito Santo.
Glória de Deus aqui nesse lugar. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Hoje eu vou fazer milagre, diz o Senhor. Pega a tua cama e anda, irmã. Pega a tua cama e anda, irmã. Pega, Ju, pega. Pega a tua cama e anda, Denise. Pega a tua cama e anda, irmão. Pega a tua cama e anda, irmão. Pega a tua cama e anda, Cleitinho. Pega, irmã, tua cama e anda. Iraça, me cantai. Pega a tua cama e anda. Pode dar glória a Deus, irmão. Tem Deus aqui nesse lugar. Eu quero achar um demônio para levantar contra essa palavra. Vai encerrar, mas nós vamos encerrar com glória. Nós não vamos encerrar chorando, não. Nós vamos encerrar sorrindo. Porque nós vamos para casa, o Senhor vai junto de nós. E toda noite nós vamos estar aqui nessa tribuna, pregando a palavra, dizendo para você, continua, não desanima, vai em frente. Nós estamos juntos, nós também estamos com medo, mas Deus está aqui. É cada mensagem que vocês mandaram na internet, cada mensagem que vocês mandaram no WhatsApp, vai dar força para mim, para o irmão Wayne, para o irmão Jean, para os irmãos, para continuar dizendo, continua. E nós não vamos dizer adeus, não. Nós vamos dizer um até logo, no nome do Senhor Jesus. Já já nós estamos de volta. Estenda as tuas mãos, irmão, no nome do Senhor. Estenda as tuas mãos aí na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te promete pela vida e pela morte, eu serei teu Deus, por onde você passar, não desanima, abre a tua boca, pode dar glória a Deus, irmão, pode louvar o Senhor, sai daqui cheio da presença de Deus. Quando você tocar nessa santa ceia, vai passar um choque no teu corpo, que você vai pular de alegria na minha presença. É a minha unção, é a minha glória. Na minha presença ninguém manda. Me dá a tua mão, nós estamos juntos, dá glória a Deus. Você não me deixa, eu não te deixo. Você me louva na tua casa, você me louva no teu carro, você me louva lá no trabalho, você me louva onde você está. Eu estarei contigo, diz o Senhor. Não vai faltar minha palavra, não vai faltar minha palavra. Deus seja louvado. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. É a nossa pregação que enche a igreja de glória ou é o Espírito de Deus, irmão? É a nossa palavra, a eloquência das nossas palavras ou é o Espírito de Deus? E como é que o homem se cala e a glória de Deus continua? Voz de Deus e não do homem nesse lugar. É a minha glória que te acompanhará. Domingo que vem a congregação vai estar fechada, mas o céu vai estar aberto.